A gente está falando sobre os elementos da relação jurídico-obrigacional. Se você ainda não assistiu o vídeo sobre os sujeitos da obrigação, eu recomendo que você clique no link que está aparecendo aqui na tela e o assista antes de seguir adiante. Se você já assistiu, então você já sabe o que tem que fazer. Pegue papel e caneta, aquela dose tripla de café e venha comigo. Toda relação jurídica tem sujeitos. O sujeito ativo é aquele que pode exigir algo do sujeito passivo. Esse algo, meus amigos, é o objeto da relação jurídica e não precisa ser necessariamente uma coisa, um bem corpóreo. É exatamente o que acontece com as relações jurídicas obrigacionais. Meus amigos, o objeto da relação obrigacional é a prestação. Anote aí porque isso aqui é importante. O objeto da relação jurídica obrigacional é a prestação. Anotou? Agora vamos entender direitinho o que isso significa. Prestação é um comportamento do devedor. Então, quando a gente diz que o objeto da obrigação é a prestação, o que a gente está querendo dizer é que na relação obrigacional, o credor, que é o sujeito ativo, pode exigir um comportamento, que é a prestação, ou seja, o objeto do devedor, sujeito passivo. Mas que comportamento é esse? O comportamento do devedor pode ser dar, fazer ou não fazer algo. A gente costuma dizer que esse comportamento, que pode ser exigido do devedor, pode ser então positivo, nos casos de dar ou fazer, ou negativo, no caso de não fazer. Bora sistematizar? Vamos lá. O objeto da obrigação é a prestação, que é um comportamento do devedor. A prestação, então, pode ser um comportamento positivo ou um comportamento negativo. No primeiro caso, a gente tem a obrigação de dar, que, como a gente vai ver em outro vídeo, pode ser obrigação de dar coisa certa ou obrigação de dar coisa incerta. E a gente tem a obrigação de fazer. O comportamento negativo vai consistir numa obrigação de não fazer. Então, se eu lhe vender meu celular, você vai ser o credor e eu o devedor. E eu vou ter a obrigação de lhe dar o meu celular. Nesse caso, eu sou devedor de uma obrigação de dar. Dar é o comportamento positivo, ou seja, a prestação que você, por ser o credor, vai poder exigir de mim, o devedor. Se você me contratar para ser seu advogado num processo, você vai ser o credor e eu o devedor. Aqui eu tenho a obrigação de fazer. Nesse caso, praticar os atos processuais que me couberem na defesa dos seus interesses. Aqui a prestação também é um comportamento positivo, um fazer. Como seu advogado, eu tenho o dever de sigilo, ou seja, eu não posso divulgar ou tornar públicas informações sobre você a que eu tiver acesso em razão da profissão. Veja que aqui você é credor e eu devedor. A minha obrigação é de não fazer, quer dizer, não divulgar as informações. A conduta aqui é negativa, eu tenho que me abster de praticar um ato. Bom, agora que você já entendeu tudo, tome cuidado para não confundir o objeto da obrigação com o objeto da prestação. Ih, estava bom demais para ser verdade. Não, calma, tem dificuldade nenhuma aqui não. Vamos analisar essa frase aqui. João tem a obrigação de dar um celular a Marcelo. Bom, se João tem a obrigação, então ele é o devedor e Marcelo é o credor. O que é que Marcelo pode exigir de João? Marcelo pode exigir que João pratique um ato, uma conduta, que é dar. Dar é a prestação, o objeto da obrigação. Bom, mas quem dá, dá alguma coisa, e nesse caso a coisa é um celular. O celular, meus amigos, é o objeto da prestação. Alguns autores, como Maria Helena Diniz, por exemplo, chamam a prestação de objeto imediato. E a coisa, que no nosso exemplo é o celular,
de objeto mediato da obrigação. Vamos ver alguns exemplos aqui, seguindo esse esqueminha, que é para não ficar nenhuma dúvida. Maria tem a obrigação de passar as roupas de Joana. Maria é devedora, Joana credora. A obrigação é de fazer, passar roupa, né? Fazer é a prestação e o objeto imediato. E as roupas são o objeto mediato da obrigação, ou seja, o objeto da prestação. Cláudio tem a obrigação de dar um carro para Francisco. Bom, Cláudio é o devedor, Francisco é o credor e a obrigação é de dar. Dar é a prestação e o objeto imediato, e o carro é o objeto da prestação e o objeto mediato da obrigação. Frederico está proibido de estacionar seu carro na frente da garagem de José. Aqui Frederico é devedor, José é credor. A obrigação é não fazer. Frederico está obrigado a não estacionar, ou seja, não fazer, é o objeto da obrigação ou prestação, e o carro na frente da garagem é o objeto mediato da obrigação ou objeto da prestação. Muito bem, quais são os requisitos ou as exigências em relação ao objeto da obrigação? Meus amigos, a resposta está no artigo 104, inciso 2 do Código Civil Brasileiro. Vamos ver aqui. A validade do negócio jurídico requer, inciso 2, objeto lícito, possível, determinado ou determinável. Bom, em primeiro lugar, é óbvio, né, que o objeto da obrigação tem que ser lícito. Se eu contratar um pistoleiro para matar uma pessoa, essa obrigação aí, né, de fazer, que é matar alguém, vai ser inválida. Por quê? Porque o objeto é ilícito. Matar é crime. E o direito não pode acobertar sob o manto da validade um negócio jurídico cujo objeto seja ilícito. Bom, o objeto também tem que ser possível. Se eu me obrigar a atravessar o oceano a nado do Brasil até a Europa, essa obrigação é inválida, né? Porque esse fato é impossível para qualquer ser humano. Bom, por fim, o objeto da obrigação tem que ser determinado, ou pelo menos determinável. Se eu lhe disser que você é obrigado a me dar, mas não disser o quê, né? O que você é obrigado a fazer, mas não especificar o quê, a obrigação também vai ser inválida. O objeto pode até ser inicialmente indeterminado, tá certo? Desde que seja possível determiná-lo até o momento lá do cumprimento da obrigação. Eu posso comprar agora, por exemplo, toda a safra de feijão que você vai produzir no ano que vem. Bom, nem eu nem você sabemos ainda quanto feijão vai ser produzido, mas isso vai ser determinado quando a safra for colhida. O objeto aqui não é determinado, mas é determinável, e aí a obrigação é válida. Meus amigos, embora não esteja, né, previsto na lei, a doutrina aponta que o objeto da obrigação também deve ter natureza patrimonial. A justificativa é a seguinte: mesmo nos casos em que não é possível expressar em dinheiro uma obrigação de fazer, por exemplo, se do seu descumprimento resultar o direito de ser indenizado, aí vai estar a patrimonialidade da obrigação. Como eu disse no vídeo sobre os sujeitos da obrigação, a necessária patrimonialidade da prestação não é unânime, tá? Mas isso a gente ainda vai discutir em um outro vídeo. Bom, antes de sair, não se esqueça de se inscrever no canal, né? Dá essa força aí pra gente. Aproveite aí para curtir o vídeo, deixar seu comentário e fique à vontade para divulgar aí para os seus amigos e colegas, tá bom? No nosso próximo vídeo, a gente vai concluir os elementos da relação obrigacional falando do vínculo, o elemento abstrato da obrigação. Espero você lá, tá bom? Um forte abraço e sapere aude!